de mudas para a produção de hortícolas. Lembre-se, esse é um tema extremamente importante. O sucesso da atividade agrícola está associado à utilização de sementes de boa qualidade e mudas de excelência genética, qualidade fitossanitária e adequado desenvolvimento vegetativo. Antes de iniciar um cultivo agroecológico orgânico, convém você ter informações acerca da qualidade da semente que você vai empregar e também das mudas que você vai utilizar. No caso de agricultores em escala média e até grande agricultura, ainda que orgânica, convém atentar para os seguintes aspectos: a produção, comércio, exportação, importação e outras atividades relacionadas a sementes e mudas no Brasil são regidas pela Lei 10.711 de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, regulamentada pelo Decreto 5.153 de 2004. Para produzir mudas e sementes, é necessário que o produtor esteja inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudas, RENASEM, além do Registro Nacional de Cultivares, RNC. Contudo, agricultores familiares, quilombolas e indígenas, de acordo com a lei, ficam isentos de inscrição para também os assentados de reforma agrária que multipliquem sementes ou mudas para troca ou que ainda assim comercializem entre si. Esses aspectos são fundamentais, porque as sementes boas, sementes de boa qualidade, são fundamentais para a obtenção de boas mudas. E o sucesso de uma atividade agrícola, agroecológica, orgânica, está fortemente assentado na utilização de sementes de boa qualidade e na obtenção de mudas também de boa qualidade. Após a obtenção de sementes de boa qualidade ou de mudas de boa qualidade, lembre que a produção orgânica de alimentos, ela reúne um conjunto de técnicas entre as quais o cultivo mínimo, o policultivo, a rotação de cultura, a cobertura vegetal, a compostagem, a aplicação de biofertilizantes, entre outras técnicas, como também a irrigação, que se deve adotar para que nós possamos ter boas produtividades. Lembremos-nos que observar os aspectos relativos às condições de solo, as condições de clima, espécies e variedades mais adequadas, associada à utilização de boas sementes e de boas mudas, mudas com boa qualidade fitossanitária, genética, fisiológica, efetivamente vai garantir a obtenção de boas produtividades vegetais. Como dissemos anteriormente, as mudas podem ser obtidas por propagação sexuada ou via sementes e por propagação assexuada ou multiplicada por partes vegetativas. A propagação por sementes de algumas espécies, elas são comumente possível através da aquisição de sementes que podem ser encontradas no mercado local. Obviamente, para o cultivo agroecológico e o orgânico certificado, convém que essas mudas tenham também origem e certificação orgânica. No caso do cultivo agroecológico e mesmo orgânico, podemos ainda lançar mão de outras alternativas, que são as variedades nativas, crioulas, melhoradas e armazenadas, obtidas localmente, comercializadas entre agricultores e que possibilitam assim a obtenção de alimentos com boa qualidade, garantindo a sua qualidade. Portanto, optar por sementes de boa qualidade. E também dar preferência a cultivares mais adaptados ao clima local e à época de plantio que será feito, que você deseja cultivar. Usar sementes novas e em embalagens adequadas. Lembrando que alguns aspectos, como a presença de fungos, de bactérias, umidade excessiva, são fatores que podem afetar efetivamente a qualidade das sementes e, por conseguinte, a obtenção de mudas boas. Algumas espécies são produzidas por via vegetativa. É o que a gente chama de plantio, utilizando materiais vegetativos ou propagação vegetativa. Esse método utiliza o quê? Partes da planta, ao invés das sementes botânicas. Como exemplo, temos o alho, a batata doce, a batata, a cebolinha, a mandioca, enfim, há um conjunto de espécies que são melhor propagadas por partes da planta. São estacas, por exemplo, que são muito utilizadas, ou mesmo com cultivo de
culturas de tecidos de plantas, como por exemplo o abacaxi, é uma das possibilidades. Esses propágulos, ou essas partes vegetativas, conhecidas algumas como rebentos, são brotos laterais que surgem nas plantas adultas chamadas de mudas. Exemplo, couve e a cebolinha. Ramas são hastes de plantas adultas nas quais se utiliza pedaços de 20 a 30 centímetros de comprimento, como por exemplo a batata doce, o agrião. Tubérculos. Os tubérculos devem estar com 3 a 4 centímetros de tamanho e com brotos de 1 a 2 centímetros, exemplo, a batatinha. Entre os rebentos a gente poderia destacar também a banana, que é cultivada basicamente. Bem, é preciso formar então o plantio em canteiros, no caso da propagação por sementes ou mesmo vegetativa, para algumas situações. Algumas situações, como o cultivo da banana, pode primeiro exigir, na inexistência de oferta de mudas, podemos seccionar, né, o pseudocaule, o rizoma, e aproveitá-lo, subdividindo esse potencial que esse rizoma oferece para a obtenção de mudas, no caso da gente ter dificuldade de obter esses materiais. Consiste, obviamente, o plantio em canteiro na distribuição de sementes, né, com as mais variadas medidas, mas como regra geral, deve-se ter mais ou menos 1 a 1,2 metros de largura, por um comprimento que vai ser definido em função da necessidade de mudas que você vai requerer, por mais ou menos 20 ou 30 centímetros de altura. Dessa maneira, estaríamos preparando um canteiro mais adequado para a multiplicação, para o desenvolvimento dessas mudas, e essas espécies naturalmente mais utilizadas são o alface, o brócolis, o repolho, o couve-flor, mas outras também podem ser utilizadas, obviamente, em algumas situações, com recipientes individualizados, como por exemplo, uma possibilidade seria o tomate. Estamos aqui diante do plantio em recipientes. Os recipientes que podem ser utilizados variam: bandejas de isopor, bandejas plásticas, sacolinhas plásticas, sacolinhas de papel. As possibilidades são inúmeras e serão mais adequadas, obviamente, à capacidade econômica de cada agricultor e à necessidade específica em função da espécie que vai se desejar multiplicar. De modo geral, para maior equilíbrio entre a parte aérea e o sistema reticular, para adquirir mudas de boa qualidade, para garantir a obtenção de mudas de boa qualidade, economia de sementes, maior rendimento e aproveitamento, obviamente, da mão de obra, economia também de irrigação, redução do ciclo da cultura, maior uniformidade da lavoura e maior aproveitamento da área pela redução do ciclo da cultura. Então, o plantio em recipiente traz esse conjunto de vantagens que, obviamente, garante a obtenção de mudas boas. Lembrando que o sucesso de uma atividade agrícola está relacionado a um conjunto de atividades que são desenvolvidas e que são adequadamente planejadas. E a obtenção de mudas e a utilização de sementes de boa qualidade, quer sejam elas propágulos, quer sejam elas sementes sexuadas, requer a obtenção de materiais de boa qualidade. Estamos diante aqui de mais alguns exemplos: saquinhos de papel, bandejas de isopor, plástica e até copinhos plásticos que, ao serem descartados, podem ser adequadamente utilizados, perfurando-se a sua parte inferior para favorecer a drenagem, ou para favorecer que o excesso de água decorrente da irrigação possa efetivamente ser drenado, não ocasionando assim danos ao desenvolvimento das plantas e eventualmente até mortes. Então essas são algumas das possibilidades de recipientes, entre outras possibilidades que localmente possam ser utilizados. O importante é que se faça isso com algum grau de técnica e com economia. Os substratos que são utilizados, na verdade, são misturas de matérias-primas que são utilizadas para possibilitar o leito de semeadura, onde as sementes e as mudas serão acomodadas, favorecendo, obviamente, o enraizamento e o cultivo de plantas. A função desses substratos é não só favorecer a fixação do sistema radicular para a sustentação da planta, mas também fornecer nutrientes, retendo água, fornecendo água e criando, obviamente, as condições adequadas para o adequado desenvolvimento das plantas. Aqui estão exemplos de substratos que podem ser empregados a partir de humus de minhoca
a partir de materiais que são localmente obtidos, sempre procurando fazer uma formulação que atenda o desenvolvimento da planta, tanto do ponto de vista nutricional, quanto favorecendo a retenção de umidade, a fixação da planta e a temperatura mais adequada para um bom leito de semeadura. A adubação dos canteiros ou dos recipientes pode ser feita com biofertilizantes líquidos ou com compostos orgânicos, entre outras possibilidades que nós empregamos. O importante é que essa utilização desses fertilizantes orgânicos, quer sejam sólidos, quer sejam líquidos, minerais naturais ou orgânicos propriamente dito, seja precedida de uma correta caracterização desse substrato para que a gente forneça os nutrientes em quantidade e em qualidade necessária para o adequado desenvolvimento dessas mudas. Lembrando que essas mudas ficarão um curto espaço de tempo, quer no canteiro, quer em recipientes, e em seguida serão transplantados para o campo, onde aí efetivamente obterão no berço onde estarão acomodadas uma nova adubação que possibilitará então o seu desenvolvimento para a obtenção de colheitas e boas produções. Uma técnica que vem sendo muito empregada nos últimos anos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, é o chamado cultivo protegido. É a produção de mudas em ambiente protegido, viveiros, estufas ou áreas cobertas, conferindo um microclima favorecendo o desenvolvimento da cultura na medida que protege contra a ocorrência, por exemplo, de pragas e controla efetivamente também a ocorrência de doenças. Tanto a produção de mudas pode se dar aí, quanto a produção da cultura comercial também pode se dar em ambiente com cultivo protegido. O ambiente protegido apresenta basicamente as seguintes vantagens: proteção contra o excesso de chuva, de umidade e temperatura, diminuição da ocorrência de pragas e doenças, menor tempo para a formação das mudas, porque há um controle ambiental que favorece o atendimento às suas demandas em relação aos fatores abióticos e como temperatura, umidade relativa, e por fim, menor tempo para a formação das mudas e permite obter mudas mais uniformes e com melhor qualidade fitossanitária e fisiológica. Bem, mesmo a produção das mudas em canteiros ou em recipientes individualizados, pode ser necessário o desbaste. O desbaste é a técnica que consiste na retirada de plantas defeituosas ou em excesso, ou plantas que apresentem algum problema que venha comprometer o seu desenvolvimento quando colocada em campo. Para que não haja, obviamente, desperdício de mudas, é que a gente utiliza o desbaste, recomendando-se também, em algumas espécies, realizar a replicagem, que é a retirada de um recipiente e colocação de outro mais adequado para o melhor desenvolvimento a partir da seleção dessas mudas e depois futuro transplantio para campo. Por bem, a replicagem é então essa condição que permite que esse transplante ou esse replantio de muda de um recipiente no mesmo viveiro para outro possibilite a formação de mudas mais inteiras, mais completas, mais desenvolvidas, mais adequadas, e isso pode ser feito dentro do próprio viveiro, garantindo assim que as mudas que irão para campo tenham efetivamente uma melhor qualidade. Bem, o transplantio é a retirada da muda da sementeira ou do recipiente e a colocação em um local definitivo, em campo, a céu aberto, eventualmente também no cultivo protegido. E claro, a gente precisa observar o momento adequado para se fazer isso. Então há que se definir um tamanho adequado, um número mínimo de folhas, para que a gente garanta que essa muda vá vigorosa para o campo, possa expressar todo o seu potencial genético, porque na sua preparação, todos os detalhes técnicos, todos os aspectos técnicos relacionados à sua genética, fisiologia, fitossanidade e as condições objetivas para nutrição, fornecimento de água, luz, calor, tenham sido atendidos. Feito isso, essas mudas podem ser levadas a campo e isso garante a obtenção de um estande de germinação muito bom, de desenvolvimento e de colheita adequados. A irrigação é uma técnica absolutamente necessária para a produção de mudas, é uma técnica permanente para essas situações. É essencial que vai garantir a obtenção de mudas com muito boa qualidade e uniformidade. Para isso a gente precisa verificar a qualidade da água, verificar a disponibilidade dessa água e definir como nós vamos utilizar essa água, qual o melhor sistema de aplicação da água. Lembrando que a irrigação é absolutamente necessária para a produção de mudas.
sem o qual não vai se garantir a obtenção de bons materiais ou de boas dúvidas para se levar ao campo. Bem, chegamos agora ao término de nossa última videoaula. Espero que você tenha aproveitado bem essa experiência por ensino à distância e que ela lhe sirva efetivamente na sua vida profissional e também na sua formação profissional. Tentamos de alguma forma contribuir para a discussão e para a produção de alimentos orgânicos no Brasil. Essa é a nossa expectativa. Esperando que você possa efetivamente ter aproveitado e estamos aqui disponíveis para sugestões que possam cada vez mais aperfeiçoar esse trabalho. São 10 videoaulas, com essa nós encerramos o curso. Até lá, saudações planetárias.